Pronto, agora meu programa está funcionando normalmente. Ele vai contar, eu posso digitar 20 dados aqui e ele vai contar quantas idades são maiores que 50. Agora, se eu fosse um pouquinho mais além de eu saber quantas pessoas têm mais de 50 anos, eu quero saber a soma da idade dessas pessoas que têm mais de 50 anos. Como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar uma variável que ela vai armazenando a idade dessas pessoas conforme meu programa vai girando, ela vai armazenando a idade dessas pessoas. Até no final ela ter armazenado a idade de todas as pessoas com mais de 50 anos. Eu vou chamar essa variável de SID, que é a soma das idades. Já vou declarar ela aqui. Vou chamar ela de SID, que vai ser a soma das idades. Aí esse SID, se ele está querendo somar a idade de quem tem mais de 50 anos, ele tem que estar dentro da minha estrutura condicional de idade maior ou igual a 50 anos. Como eu vou ter que colocar outra equação aqui dentro agora, eu vou ter que colocar isso aqui como então início, para eu poder colocar duas equações aqui dentro. Aí eu vou colocar minha segunda equação aqui dentro da estrutura condicional, que é o somatório, das idades. Esse somatório das idades, ele vai receber somatório das idades mais a idade. Por quê? Porque a primeira vez que meu programa girar e eu digitar 60, por exemplo, ele vai vir aqui, aí ele vai ver que a idade é maior que 50, ele vai contar uma pessoa, e esse somatório das idades, ele vai receber um valor. Opa, ele tem que receber um valor já. Então eu sei que eu tenho que declarar ele no início 0, porque se ele está recebendo um valor ali, se eu não colocar nenhum valor para ele, na primeira vez ele não vai ter nada, não vai ter valor, aí não vai funcionar o programa. Então ele vai receber um valor que é 0, mais a idade que eu digitei 60. Quando o meu programa girar de novo e eu digitar 20, ele não vai entrar na estrutura condicional e vai acabar. Depois, quando ele rodar de novo e eu digitar 70, aí ele vai vir aqui, vai contar mais uma pessoa, e esse somatório das idades que já estava valendo 60 da vez passada, ele vai receber 60, que já estava armazenado na primeira vez, mais os 70, totalizando 130. Quando eu digitar outra idade maior que 50, aí ele vai receber esses 130 que já tinha, mais a idade que eu digitei. Dessa forma ele vai armazenando tranquilamente aqui todas as idades que eu digitar até a 20ª idade, e além disso ainda vai contar quantas pessoas têm mais que 50 anos. Olha o tanto que eu evoluí com uma equaçãozinha. E como eu coloquei o início, toda vez que começa, termina. Menos, em todos os casos, quando você começa, quando você inicializa, você termina aqui nos algoritmos. Então, se eu iniciei aqui, na mesma linha, eu tenho que finalizar. Então, eu faço o fim da estrutura condicional. E meu programa está funcionando normalzinho. Eu já testei, ele está funcionando normal. Agora, se eu fosse um pouco mais além, e eu quisesse agora a média das idades das pessoas que têm mais de 50 anos. Para calcular a média das idades, não é só fazer o somatório de todas as idades, dividido pela quantidade de pessoas. Aqui eu já tenho um somatório de todas as idades das pessoas com mais de 50 anos. E aqui eu tenho a quantidade de pessoas que vão ser. Por isso, então, para eu fazer a média, é só eu pegar o somatório de todas as idades que eu já tenho aqui e dividir pela quantidade de pessoas que eu já tenho aqui. Isso tudo só com quem tem mais de 50 anos. Quem não tem mais de 50 anos, está de fora, não participa. Então, a minha média, ela vai receber o quê? Ela vai receber, eu vou chamar ela de M, ela vai receber o quê? O somatório das idades, dividido pela quantidade de pessoas, mas isso só quem tem mais de 50 anos. Por que eu coloquei ela aqui fora? Por que vai acontecer com o meu programa? Deem uma olhada. Vou ampliar aqui, para dar para ver ele completo. Dá uma olhada no meu programa.
Ele vai inicializar, vai zerar essas variáveis. Aí ele vai rodar aqui 20 vezes, somando as idades e contando as pessoas com mais de 50 anos. Depois que ele rodar essas 20 vezes, que ele vai ter o valor total armazenado na soma das idades, vai ter o valor total de pessoas. Aí no final, depois que ele já tem um valor total dos dois, que eu calculo a média, que vai ser a soma das idades dividido pela quantidade de pessoas. Se eu tivesse colocado isso aqui dentro dessa estrutura, toda vez que ele chegasse aqui, ele ia calcular a média. Aí ele ia voltar e ia calcular a média de novo, na segunda, na terceira, na quarta vez. Eu não quero isso, eu quero que ele calcule a média só no final. Por isso que eu calculo ele depois, do lado de fora da estrutura para. Depois que ele rodar 20 vezes aqui, ele vem para cá e vai mostrar a média. Como eu coloquei a média aqui, eu tenho que declarar a média também, que eu chamei de M. E aqui eu vou mostrar, além da quantidade de pessoas, agora eu vou mostrar a média das idades dos maiores de 50 anos. Maiores de 50 anos foi. Não preciso escrever isso tudo, só estou escrevendo porque é mais didático. Vai ser M, que ele já calculou bem aqui. E agora terminou meu programa com apenas mais 2, 3 equaçõezinhas aqui, umas 3 linhas. Eu fiz uma grande revolução aqui. Meu programa teve um grande desempenho. Ele já está fazendo muita coisa.